Olá! Bom, então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas categorias de palavras diferentes que são os adjetivos e os substantivos, ok? Então, os adjetivos, para quem não sabe, em inglês, no português também é assim, né? São palavras que a gente usa que dão característica às coisas. Então, por exemplo, um adjetivo bastante comum em inglês que a gente usa muito é beautiful, a palavra bonito, né? Ou então eu poderia usar a palavra old, velho, young, jovem. Então, todas essas palavras que a gente usa que dão característica a alguma coisa são adjetivos. E por que eu coloco aqui em termos de característica? Porque os adjetivos, eles podem ser tanto positivos, então podem ter o intuito de dar um elogio a alguém, como eles podem ser negativos também. Então, pode dar esse sentido de não necessariamente elogiar alguém, ok? Então, ok, adjetivos são palavras que dão característica às coisas. E, por outro lado, a gente também vai ter os substantivos, né? Substantivos são palavras que a gente usa para nomear as coisas. Então, que coisa? Qualquer coisa, né? Então, por exemplo, woman é um substantivo. Então, apesar de ser mulher, ter esse sentido de mulher, gramaticalmente falando, a gente vai considerar mulher uma coisa, né? Então, woman pode ser um substantivo, boy, outro substantivo, table, outro substantivo, outra coisa, book, outro substantivo, ok? E quando a gente vai colocar tanto o substantivo quanto o adjetivo dentro de uma frase, então essa frase teria a seguinte construção, por exemplo: The boy is beautiful. O garoto é bonito, o menino é bonito. Ou the girl is young. A garota é jovem, né? Or this table is big. Essa mesa aqui é grande. Então a gente vai pegar a coisa, depois a gente vai pegar a característica que a gente quer dar à coisa e a gente consegue fazer a construção da nossa frase, ok? Uma coisa que eu tenho notado com bastante frequência nas minhas aulas de inglês, as aulas que eu leciono inglês, é que muitas vezes a gente acaba fazendo a confusão do adjetivo e do substantivo. Então, um erro que eu tenho observado é quando a gente vê a construção da palavra, por exemplo, I have difficult. I have difficult. Então, o que o aluno está querendo dizer para mim nesse caso é que ele tem dificuldade. Mas na realidade, ao invés de estar usando o substantivo dificuldade, ele está usando o adjetivo difícil, né? Então, na verdade, ele deveria estar falando I have difficulty. E a gente poderia terminar essa frase de diferentes formas, né? Então, I have difficulty learning Portuguese. Por exemplo, eu tenho dificuldade em aprender português. Or I have difficulty learning Spanish, learning French. Aprender espanhol ou aprender francês, né? Então, é legal a gente começar a ter um pouco mais de percepção em qual categoria de palavras que aquela palavra se encaixa, inclusive para a construção da nossa frase, né? Para a gente ficar um pouco mais consciente se aquela frase está fazendo sentido ou se tal palavra ela está posicionada de uma maneira dentro da frase que a pessoa vai entender o que eu estou falando, ok? Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que os substantivos eles podem ser tanto coisas concretas que a gente consegue pegar, coisas tangíveis, quanto coisas mais abstratas. Então, por exemplo, sentimentos também são substantivos, pensamentos são substantivos, né? Então, tudo aquilo que são coisas tanto concretas quanto abstratas estão dentro desse campo de substantivo, ok? E eu acho que é isso, pessoal. O vídeo está sendo bem curtinho mesmo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse tema de adjetivo e substantivo, eu vou deixar um link aqui embaixo no box de informação. Eu tenho um site no qual eu falo sobre aspectos da língua inglesa, então lá tem um quiz também no qual vocês conseguem praticar, fazer alguns exercícios. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Tchau!